Olá, tudo bem? Meu nome é Jorge Queiroz. Esse é o projeto da disciplina de Visão Computacional do curso de Bacharelado em Ciência da Computação da Universidade Federal Rural de Pernambuco, sob supervisão e orientação do professor João Lima. O trabalho que vou apresentar é o Brain Prompt GET, adaptação do domínio em neuroimagem. Para esse trabalho, eu fiz uma adaptação de um paper publicado esse ano, de 2025, no MICAI, que é uma conferência de inteligência artificial voltada para a medicina. O trabalho se chamava Brain Prompt, e a ideia, o problema enfrentado por ele, originalmente, é como enfrentar a heterogeneidade dos dados dos locais de coleta. Por exemplo, os diferentes hospitais, clínicas e universidades que fazem ressonância magnética vão ter diversos equipamentos, marcas, modelos, tamanhos diferentes e também diversas aplicações utilizadas para tratar essas imagens, para registrar e gravar. E isso gera um ruído de domínio, e o que dificulta, né, a criação de um sistema que permita a generalização desses modelos, né, de aprendizado de máquina. Então, é possível que modelos que vão muito bem com dados de uma universidade não funcionem quando é utilizado com dados de outras universidades. Esse é um problema que já tem uma certo enfrentamento pelos estudiosos, e o Brain Prompt ele conseguiu resultados muito bons enfrentando esse problema. Então, né, ele está estruturado dessa forma, né, ele tem um paradigma de aprendizado por prompt. O prompt é um vetor de características que é relacionado a uma determinada área do cérebro, né? E esse treinamento do prompt é utilizado o transformer, né, que é um mecanismo de atenção que captura nessas dependências globais, e tem uma limitação, né, que ele pode aprender correlações espúrias entre as regiões, né, que elas não estão conectadas, né, de forma anatômica, mas pode aparecer como conectada quando você faz o flatten, né, da imagem. O flatten para virar, né, um vetor grande e ser passado para o transformer. Foi nessa limitação que a gente tentou trabalhar. Nós propusemos o Brain Prompt GAT. O GAT é uma rede neural em grafo, né, que utiliza a atenção. E a vantagem da utilização, né, de uma rede neural em grafo é porque as features topológicas, né, ou seja, as regiões de interesse do cérebro são preservadas, né, assim como as conexões entre eles, né, entre essas regiões. O cérebro funciona como, né, um grafo. As redes neurais mesmo, quando representadas, são representadas na forma de um grafo, e a gente queria aproveitar essa facilidade das GNNs de organizar os dados também da forma topológica, né? Essa arquitetura original, como disse, nós apenas substituímos o transformer encoder por uma GAT. Então, assim, o resto permanece o mesmo, né? São diversas fontes de domínio aqui referentes a diversas universidades dos Estados Unidos que forneceram essas imagens, e elas fazem parte de um dataset chamado ABIDE, ou ABIDE, que
já vem pré-processado, então esse trabalho, né, de pré-processamento, de visão computacional mais bruto, a gente não enfrentou, né, o que permitiu que a gente trabalhasse mais na parte da modelagem da GNN. Então, como eu disse, os transformers eles não vão lidar bem com as conexões topológicas. E para isso, né, que as redes neurais em grafo aqui funcionam bem, né? Existem outros trabalhos utilizando o GNN também. Nós escolhemos esse modelo com atenção justamente por causa dos prompts que estão relacionados a cada imagem dessa. Então, aqui a gente tem a representação da entrada, né, que são as imagens, né? Cada região da imagem ela é rotulada, né, nesse atlas, né, AAL, e captura, né, as correlações pareadas entre as regiões cerebrais e tal. E nós temos uma máscara global, que ela é aprendível, né, assim como o prompt é aprendível também, né, nós temos a máscara global aprendível, que essa máscara é o que vai fazer a conexão entre os diferentes sites, né? Então, uma vez que nós temos a máscara global bem treinada e bem construída, a gente é capaz de usar fontes, imagens de qualquer outro site para poder fazer as previsões, né? Essa é a expectativa. O componente da arquitetura, né, é esse, né? A construção do grafo, Attention Multi-Head. A gente vai falar mais adiante que uma das limitações que encontramos é justamente o custo computacional de você treinar com mais de 4 cabeças de atenção. O meu setup não deu conta, o Google Colab também, mesmo no Pro, ele consumiu, né, a computação rapidinho, então fiquei sem créditos. Mas com 4 cabeças a gente já conseguiu alguns resultados relevantes que eu vou adiantar mais adiante. Então, como eu disse, né, os prompts são adaptativos ao domínio e eles são relacionados às áreas de interesse, né, de cada imagem daquela. Então nós temos uma matriz de conectividade funcional, a matriz de adjacência global, né, que vai ser o nosso principal feature treinável, né, aprendível, né, e a partir daí nós vamos ter, né, as camadas de atenção de GAT, né, com injeção de prompt, uma agregação dos melhores, né, mais relevantes, e finalmente a classificação se aquele indivíduo tem o autismo ou não. Ele também permite a interpretabilidade, né, para associar, né, os prompts às áreas de interesse. Nós utilizamos a focal loss como função de perda, que ela é semelhante à cross-entropia binária, né, que foi o que foi utilizado no paper original, porém ela é ideal para esses trabalhos de reconhecimento de imagem com pequenas regiões de interesse. Então fizemos validação cruzada com 5 folds, né, otimização Adam, tivemos um baseline, né, com o original. As métricas foram diversas, mas a gente focou na acurácia, né, que são esses. A gente não conseguiu superar os resultados do trabalho original, porém conseguimos em alguns sites resultados melhores do que o estado da arte até então. Então, isso é bem positivo. A gente encontrou esses desafios, né, de treinamento computacional intenso, né, limitação na exploração dos hiperparâmetros e uma solução futura de fazer isso em nuvem. Então, ele
aparenta ser promissor, né, esse estudo. A gente vai continuar ainda testando outros hiperparâmetros para finalmente conseguir superar o trabalho original, ou pelo menos chegar mais próximo dele. E o mecanismo interpretável também que nós acrescentamos permite que o médico consiga entender melhor como o modelo chegou àquele resultado. Então é isso. Muito obrigado.